Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos na semana 2 do nosso PET 3. Na semana passada, nós começamos a estudar termoquímica. Vimos que termoquímica é o estudo do calor envolvido nas reações químicas, certo? Então, gente, a partir daquele estudo da aula passada, que vocês viram que existem as reações endotérmicas e exotérmicas, é que nós vamos começar a aula de hoje, tá? Então, me acompanhem, por favor, aqui no quadro, que a gente vai explicar a aula de hoje. Vamos lá, ó, deixa eu limpar minha telinha aqui. Vamos lá. Na aula passada, eu expliquei para vocês o seguinte, que existiam todas as reações químicas que ocorrem, elas ocorrem ou com perda ou com ganho de calor. Então, as reações que acontecem com absorção de calor são chamadas reações endotérmicas, tá? Então, deixa eu trocar aqui para o lápis preto, que eu esqueci. As reações endotérmicas. Endotérmicas ocorrem com absorção de calor. Então, isso aqui vocês têm que saber na pontinha da língua, tá? Absorvem calor. Enquanto as exotérmicas são aquelas que liberam calor. Então, meu povo, vamos pensar junto. Olha só. Quando a gente fala das mudanças de estado físico, por exemplo, vamos imaginar aqui comigo. Ó, vamos falar da fusão, da ebulição. Vamos lá, ó. Sólido, vamos lembrar aqui, ó. Sólido, ano passado nós estudamos isso, ó, líquido e gasoso. Quando a gente muda de estado, nós sabemos que a mudança do sólido para o líquido chama-se fusão. Todo mundo lembra isso do ano passado. Do líquido para o gasoso chama vaporização, certo? Aí, se a gente voltar do gasoso para o líquido, que é o caso da chuva, por exemplo, é a condensação ou liquefação, certo? E do líquido para o sólido é a solidificação. Falamos ainda que a gente pode ter o sólido passando direto para o gasoso, que é o caso da sublimação.
Na época, eu lembro que eu ensinei vocês, eu dei até como exemplo a naftalina, né? Que é aquela bolinha branca que a gente põe no armário, ela é um sólido que vira gás. E a gente pode ter também o gás que virou sólido, que é o que a gente chama de ressublimação. Dessas mudanças, gente, que nós falamos, prestem atenção. Quais delas ocorrem com absorção de calor? Vamos pensar. Precisa ganhar calor, precisa absorver calor para acontecer. Ó, a fusão precisa absorver para derreter. A vaporização também precisa absorver calor para ferver, certo? É a vaporização. E a sublimação também, que é do sólido direto para o gasoso. Então, quer dizer que todas as setinhas que estão indo para a direita são setinhas que indicam absorção de calor. Então, esses processos aqui são processos o quê, gente? Olha, endotérmicos, absorvem calor para acontecer. Agora, daqueles processos ali, ó, quais que liberam calor? Quem está liberando calor? Ó, todas as setinhas que estão indo para a esquerda liberam calor. Você tem que esfriar para acontecer. Olha, quais são elas? A condensação, a solidificação e a ressublimação. Todos são casos em que, para ocorrer a mudança de estado, tem que resfriar. Então, são processos o quê? Exotérmicos, tá? Então, aqui eu acho que fica bem claro para vocês entenderem quando é endotérmico, quando é exotérmico, tá bem? Uma coisa importante, que nas reações químicas, você vai ter lá uma reação termoquímica, você tem os reagentes, tem os produtos. Lembra que aqui do lado vai vir uma letrinha. Essa letrinha indica o estado físico que aquela substância está. Então, pode aparecer o L de líquido, o G de gasoso, pode aparecer o S do sólido, pode aparecer o AQ, que é a mesma coisa que aquoso, que é como se estivesse líquido. E na frente você vai ter informação do valor do ΔH. Esse ΔH é a variação do calor. Como que o calor variou? Variou ganhando calor ou variou perdendo calor? Então, olha só, se a gente tiver um gráfico aqui, onde a gente mede a entalpia e o tempo. Aí eu vou te dar esse gráfico nesse tipo aqui, ó. Vou te perguntar, essa reação, ela é endotérmica ou exotérmica? Você vai falar, Cruz, Patrícia, não dá para saber. Dá, olha só. A reação começou aonde? Ela começou aqui. Então, aqui você tem reagentes, certo? Aonde ela terminou? Ó, ela terminou aqui. Então, aqui você tem produtos. Para você saber se ela é endotérmica ou exotérmica, você tem que saber se houve ganho de calor ou perda de calor com a reação. Então, você vai comparar o reagente e o produto. Quem é maior? Quem está mais alto? Olha, o produto, se você projetar aqui, ó, ele vai estar num valor maior. Vamos dar valor aqui, por exemplo, 15 e aqui 10. O produto tem um valor maior do que o reagente. Então, quer dizer que essa reação começou e foi absorvendo calor até terminar com 15. Então, esse gráfico é um gráfico típico de uma reação o quê? Endotérmica, porque o calor aumentou do reagente para o produto. Agora, se eu te der um gráfico desse tipo aqui, ó, ele vai começar aqui, vai vir e vai terminar aqui. Olha só, de novo. Aonde a reação começou? Aqui. Então, aqui eu tenho reagentes. Aonde ela terminou? Ela terminou aqui. Então, aqui eu tenho produtos. Aí eu te pergunto,
Reagente tinha uma quantidade de calor. Vamos dar valor aqui. Vou chamar esse aqui de 40, esse aqui de 30. Quando a reação começou, os reagentes tinham 40 kcal de calor. Quando ela terminou, eles tinham 30. Então, o que aconteceu? Eles perderam calor. Então, esse gráfico é um gráfico típico de uma reação o quê? Exotérmica, onde está havendo perda de calor. Então, na reação exotérmica, a gente vai ver que o calor dos produtos é menor que o calor dos reagentes. Na endotérmica, como elas estão ganhando calor, o calor dos produtos é maior que o calor dos reagentes. Então, isso aqui é uma coisa muito legal. Ah, meu Deus, sem querer apaguei o de baixo também, era para apagar só o de cima. É uma coisa muito legal para vocês poderem entender como que funciona. Ó. Calor dos produtos maior na endotérmica, calor dos produtos menor na exotérmica, tá? Uma outra situação, olha só, deixa eu explicar para vocês. Quando a gente está, por exemplo, você está na piscina ou você está na praia. Enquanto você está dentro d'água, a temperatura do corpo está normal. Quando você sai do lado de fora, já percebeu que pode estar o sol mais quente que for que você sente frio? Por que você sente frio? Porque seu corpo está coberto de gotinhas d'água, não tá? Aquela água que está no seu corpo, ela quer evaporar. Só que para ela evaporar, ela precisa de calor. Ela precisa tirar calor de algum lugar, absorver calor. E de onde ela tira o calor que ela precisa? Do seu corpo. Então, ela retira calor do seu corpo e evapora. E o seu corpo acaba ficando numa temperatura o quê? Mais baixa. Por isso que a gente sente frio, tá? Então, agora a gente vai começar a fazer as atividades dessa semana. As atividades que foram propostas para essa semana. Então, a gente vai fazer as dessa semana e vamos fazer as da semana passada também, tá, gente? Semana passada eu fiz um esquema diferente com os meninos dos outros anos e não fiz com vocês. Então, essa semana eu quero fazer com vocês também. Nós vamos juntos aqui, ó. Primeiro as atividades da semana 1. Quem já fez, não tem problema. Quem já me enviou, vamos acompanhar junto, ó. Considere as transformações. Observa que ele colocou o contrário. Lembra que lá na que eu fiz, a gente colocou sólido, líquido e gasoso? Aqui ele colocou o contrário, ó, gasoso, líquido e sólido. Certo? Então, ó, do sólido para o líquido, a gente falou que ocorre o quê? Do sólido para o líquido tem que derreter. Então, quando derrete, tem que absorver calor. Certo? Do líquido para o gasoso, a mesma coisa, ó. Você está absorvendo calor. Já é o contrário aqui, ó. Do gasoso para o líquido, tá o quê? Liberando. E do líquido para o sólido também está liberando, porque você está diminuindo a temperatura. Então, ó, sendo assim, as transformações 3 e 4 são exotérmicas? 3 e 4, não. As transformações 1 e 3 são endotérmicas? 1 e 3 está liberando calor. Se está liberando, são exo. A quantidade de energia absorvida em 3 é igual a liberada em 4? Não, em 3 não é absorvido, olha, em 3 é liberado, tá? A quantidade de energia liberada em 1, tá certo? É igual à quantidade liberada em 3. Não. A quantidade liberada em 1 é igual à quantidade absorvida em 2. A quantidade liberada em 3 é igual à quantidade absorvida em 4. Então, a quantidade de energia liberada no 1 é igual à absorvida no 2. Correto. Essa aqui é a sua resposta certa. Tá bem? Nas reações químicas, a quantidade de calor liberada ou absorvida pela transformação é denominada calor de reação. Se uma reação é exo, então presta atenção, exo, libera, perde calor. O sistema perde calor e a vizinhança, quer dizer, o entorno dele,
ganha a mesma quantidade perdida pelo sistema? Sim, correto. Se ele perde para alguém que está do lado dele. Na reação endotérmica, o sistema ganha calor e a vizinhança perde a mesma quantidade? Sim, tá certo também. Na reação exotérmica, sua entalpia final é menor que a entalpia inicial. Final quer dizer que é produto. O calor dos produtos é menor que o calor dos reagentes, logo a sua variação de entalpia é menor que zero? Verdade. Nós não falamos lá no outro que o calor, ele não vai perdendo calor? Se ele vai perdendo calor, quer dizer que no final da reação ele vai ter menos calor que no início. A endotérmica, sua entalpia final é maior que a inicial. Olha, no final tem mais calor do que o início, logo a variação de entalpia é maior que zero. Verdadeira. Todas são verdadeiras nesse caso. Ok? Ao se sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que no caso está em contato com o corpo humano. É o que eu acabei de explicar. O que explica essa sensação de frio? Então, ó, a evaporação da água é um processo endotérmico, certo? Certo, porque precisa absorver calor. Mas ela cede calor ao corpo? Não. A evaporação da água é um processo endotérmico e retira calor do corpo? Verdade. Esse aqui é o verdadeiro. Ela retira calor do seu corpo. Por isso que você sente frio. Ok? Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barros, moringas, ou potes de cerâmica não esmaltada. Deixa eu explicar essa para vocês. Ó, é o seguinte, aquelas talhas de barro, filtros de barro, geralmente tem na casa da avó, não é? O que acontece com aquilo? Pode estar fazendo 40 graus aqui fora, que você vai lá e tira a água de dentro do filtro e ela está fresquinha. Por quê? Porque o barro, gente, ele é poroso, ele é cheio de buraquinho. Então, a água que está lá dentro do filtro, ela penetra os poros do barro. Quando ela penetra esses poros do barro, ela quer evaporar. Só que para ela evaporar, a gente não acabou de falar? Para acontecer evaporação, tem que absorver calor. Então, ela precisa retirar calor de algum lugar para conseguir evaporar. Então, de onde ela retira calor? Ela retira calor do restante da água que está lá dentro da talha. Então, ela puxa o calor da água todo para ela conseguir evaporar. E a água que está lá dentro da talha acaba ficando numa temperatura o quê? Mais baixa do que a temperatura ambiente. Tá? Então, vamos voltar lá, ó, ver qual a resposta correta. Ele está querendo essa explicação, ó. O barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor. O barro tem poder de gelar a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor. O barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriados. Olha que lindo! Ele explicou exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Olha, para ela evaporar, ela retira calor da água que está dentro da moringa e do próprio barro. Por isso que ela consegue evaporar. E eles acabam ficando numa temperatura menor. A seguir estão representadas situações do dia a dia de muitas pessoas em que ocorrem mudanças de estado físico. Tá? Evaporação da água, nevasca e a condensação da água.
Identifique os processos endotérmicos, exotérmicos e faça um diagrama representando cada processo citado acima. Então, ó, evaporar é passar do líquido para o gasoso, certo? Como que ficaria? Ó, primeiro, é endo ou exo? Precisa esquentar ou precisa resfriar? Precisa esquentar. Então, o processo é endotérmico, ok? Como eu te disse, o diagrama que ele está pedindo para você fazer é um gráfico. Você vai fazer um gráfico tipo aquele, de reação endotérmica, ó, onde houve ganho de calor. O calor final foi maior do que o calor inicial. A nevasca é o quê? É o vapor, é o gás, né? A água, vapor da água, que vira sólido. Gás para o sólido. Tem que esquentar ou tem que resfriar? Tem que resfriar. Então, o processo é exotérmico. Como que você vai fazer o gráfico agora do exotérmico? Ó, contrário. Você começa com calor alto e termina com calor lá embaixo. Isso aqui é um gráfico típico. Por que, gente, que é um gráfico típico de reação exotérmica? Ó, você tem aqui e tem aqui. Você vai colocar que o calor dos produtos é menor que o calor dos reagentes, porque ela está perdendo calor. Enquanto na endotérmica, você vai falar que o calor dos produtos é maior que o calor dos reagentes. Ok? E por último, você tem a condensação da água. Condensar é o quê? É o gás que vira líquido. Você também tem que esfriar. Então, o que vai acontecer? Ela vai ser exotérmico. E o diagrama vai ser idêntico a esse aqui de cima que você vai fazer. Ok? Fácil? Tranquilo, não é? Então, essas foram as atividades da primeira semana que nós fizemos. Na segunda semana, nós vamos ter que fazer uma outra explicação. Vamos acrescentar algumas coisas. Vamos limpar nossa tela aqui para a gente começar a explicação de novo. Então, nessa semana, nós vamos aprender o seguinte, que quando dois corpos são colocados juntos, o que acontece com eles? Eles trocam calor um com o outro. Isso é fato. Trocam calor um com o outro. Beleza. Trocam calor e essa quantidade de calor trocada, a gente pode calcular. A gente calcula através dessa fórmula aqui, ó. A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico, que é a mesma coisa que densidade, tá, gente? Esse calor específico é a quantidade de calor que você tem que dar para aumentar 1 grau na temperatura da substância. E aqui você tem o ΔT, que é a variação da temperatura. Tudo que tem delta é o final menos o inicial. Então, é a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós vamos utilizar muito essa fórmula para a gente poder resolver as nossas atividades agora. Tá bem? Então, ó, vamos voltar lá nas nossas atividades para a gente poder ver o que está acontecendo agora na semana 2. Ó, no preparo de uma xícara de café com leite, são utilizados 150 ml, que ele falou que correspondem a 150 gramas de café. Então, a massa do café são 150 gramas, certo? A massa, aí ele fala, esse café está a 80 graus, então a temperatura dele, 80 graus, e ele foi misturado com 50 ml, aí a massa do leite, ó, que corresponde a 50 gramas de leite.
e o leite estava na temperatura de 20 graus. Qual será a temperatura do café com leite? Então, de cara, a gente sabe que o café estava quente demais e o leite estava frio. Eles vão acabar ficando mornos, não é? Numa temperatura entre 20 e 80. Vai ser a temperatura final aí, ó. Essa temperatura final vai ficar entre 20 e 80. Como a gente vai ter um equilíbrio, um vai ceder. A quantidade de calor que um cede é igual à quantidade de calor que o outro recebe. É daqui que vai partir o nosso cálculo. Então, ó, quem está cedendo calor? O café. Então, vou calcular M vezes C vezes ΔT para o café é igual a M vezes C vezes ΔT para o leite, que é o que está recebendo calor. Qual que é a massa do café? 150. O calor específico, ele mandou eu usar 1, olha. Então, vou usar 1 para os dois. O ΔT, quer dizer, é a temperatura final, que eu não sei qual é, menos a temperatura... Ah, não, a temperatura final é a temperatura mais alta. Desculpa, errei aqui, ó. A temperatura final é a temperatura mais alta que a gente tem. A temperatura mais alta que a gente tem é 80, certo? Então, vai ficar 80 menos T, a temperatura que eles vão chegar junto, do morno. A massa do leite são 50 gramas, o calor específico continua sendo 1. Agora, a temperatura, olha só. A temperatura do leite, a menor é o 20. A maior é a que vai ficar. Então, vai ficar T menos 20. Isso quer dizer que, vamos lá, ó. 150 vezes 1 é 150 mesmo. Então, vai ficar 150 que multiplica 80 menos T. É igual 50 vezes 1, 50, que multiplica T menos 20. 150 vezes 80, vamos ver quanto que dá isso, ó. 150 vezes 80. Vai dar 12.000. Então, ó, 150 vezes 80, 12.000. Menos 150 vezes T. 150T. É igual a 50 vezes T, 50T. Menos 50 vezes 20 vai dar 1.000. Certo? Então, vou passar para cá agora, ó. Vou deixar os T's juntos. Menos 150 já está desse lado. O menos 50 vai passar para lá. Vai dar menos 200C é igual a menos 1.000 menos 12.000 vai dar menos 13.000. Então, T é igual a 13.000 dividido por 200. Como é tudo negativo, eu vou trocar o sinal dos dois, olha. Então, vai ficar 13.000 dividido por 200 vai dar 65 graus. Olha só. Acabei de descobrir que no final de tudo eu vou ter uma temperatura intermediária, olha, entre o 20 e o 80, que é quem? O 65. Por isso que nós vamos marcar ele aqui. Letra A. É um exercício difícil esse. Caso vocês tenham dificuldade, não tenham entendido alguma coisa, me falem, tá? Ó, outro parecido. Você tem dois blocos, o bloco A e o bloco B, feitos do mesmo material. A massa do bloco A é 10, ele está nessa temperatura, menos 20. O bloco B é mais pesado e ele está numa temperatura maior. Após troca de calor somente entre eles, e uma vez estabelecido o equilíbrio térmico, a temperatura final dos blocos será igual a exatamente o mesmo jeito de fazer, ó.
MC vezes ΔT do A é igual a MC vezes o ΔT do B. Então, a massa do A é 10. O calor específico, ele não falou, mas é o mesmo material. Então, quer dizer que o calor específico é igual de um lado e de outro. Então, você nem precisa colocar ele, você pode cortar um com o outro. A temperatura final, gente, ela vai ficar entre menos 20 e 40, certo? Ela vai ser maior do que menos 20 e menor do que 40. Então, aqui vai ficar T menos o menos 20, que vai dar mais 20. É igual a massa do bloco B, 30, que multiplica... Ó, a temperatura vai ser 40, que é a maior, menos o T, que vai ser menor do que 40. Então, ó, 10 vezes T, 10T. Mais 10 vezes 20, 200. É igual 30 vezes 40 vai dar 1.200. Menos 30T. Ok? Então, ó, vou colocar os T's do mesmo lado, vou trazer esse para cá. 10T mais 30T, 40T é igual a 1.200 menos 200 vai dar 1.000. Então, T é igual a 1.000 dividido por 40. 1.000 dividido por 40, ó, cortou um zero aqui, cortou um zero aqui. 100 dividido por 4, 25 graus. É a temperatura final dos blocos. Ok? Número 3. Que quantidade de calor é liberada por uma reação química capaz de elevar de 20 para 28 graus a temperatura de 2 quilos de água? Falou calor específico. Então, aqui é simples. Você vai calcular a quantidade de calor. MC ΔT. Então, a quantidade de calor é a massa da água, que a gente vai transformar para gramas, são 2.000 gramas, vezes o calor específico, que é 1, vezes a variação da temperatura, que é quanto, gente? Olha, 28 menos 20. Então, a quantidade de calor vai ser 2.000 vezes 8. 28 menos 20 dá 8. Então, 8 vai dar 16.000 cal. Ou 16 quilocal. É a quantidade de calor liberada para elevar essa temperatura em 8 graus, de 20 para 28. Simplesmente isso. É bem mais simples, né? Quando não é troca de calor. 1 litro de água, ó, então 1 litro corresponde a 1 quilo. Sabemos então que a massa de 1 quilo são 1.000 gramas, certo? Está a temperatura ambiente de 22 graus. Então, ela está na temperatura de 22 graus. Recebendo todo o calor de uma reação química que libera 25 quilocal. Então, ó, o calor, a quantidade de calor, são 25.000 cal ou 25 quilocal, né, gente? Qual será a temperatura final? Tá, então ele está falando da água. Você sabe que o calor específico da água é 1. Então, é só a gente jogar na fórmula também, ó. Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Então, a quantidade de calor são 25.000, é igual a massa, que é 1.000, vezes o calor específico, que é 1, e a variação da temperatura. Olha, a temperatura final eu não sei, menos o 22. Então, vai ficar, ó, nós vamos ter que multiplicar ali, ó, porque é uma propriedade distributiva, né?
Então, ó, o 1.000 vezes 1 dá 1.000. 1.000 vezes T e 1.000 vezes o 22. Então, vai ficar, ó, 25.000 é igual a 1.000T menos 1.000 vezes 22, 22.000. Então, ó, menos 22.000. Então, gente, aí olha só, 25.000 é igual a 1.000T menos 22. Então, ó, vou deixar o 1.000T lá, 25.000 mais 22.000, 47.000 é igual a 1.000T. Cortou os zeros, ó, vou cortar 3 zeros daqui com os 3 zeros do 1.000. T é igual a 47 graus. É a sua temperatura final. Ok? Fácil esse. E por último, olha só, os alunos de um curso da Universidade São Judas Tadeu realizam todos os dias 30 minutos de ginástica para manter a forma atlética. Um deles deseja perder alguns quilos de gordura localizada para entrar em forma e é orientado pelo professor a fazer uma ginástica monitorada na qual terá que despender, olha só, 15 quilocal por minuto. Então, o cara está perdendo 15 quilocal por minuto e ele está fazendo 30 minutos por dia de ginástica. Então, vezes 30, ele está perdendo, ó, 15 vai 450 quilocal por dia. Agora, olha a pergunta. Quantos quilos de gordura esse aluno perderá depois de 93 dias de atividade? Então, ele está perdendo isso por dia. Vezes 93 dias, vamos ver quanto que dá isso, ó. 450 vezes 93 dias. Dá 41.850 quilocal que ele está perdendo. 41.850. O aluno, ele quer perder gordura. Olha o que está falando aqui para mim da gordura, gente. Está falando que 9,3 quilocal de gordura que você perde corresponde a 1 grama. Se esse aluno está perdendo isso tudo de quilocal aqui, ó, isso corresponde a quantos gramas? É o meu X, eu vou fazer uma regrinha de 3, olha. 9,3 quilocal corresponde a 1 grama. 41.850 corresponde a X. Então, 41.850 dividido por 9,3 vai dar 4.500 gramas de gordura. 4.500 gramas, gente, corresponde a quantos quilos? Olha, 4,5 quilos de gordura. É o que esse aluno vai perder com esses 93 dias de exercício. Ok? Então, ó, a matéria de hoje foi cálculo de quantidade de calor perdido, quantidade de calor recebido. Mas vocês viram como que a gente aplica aquela fórmula. Você pode aplicar ela sozinha ou você pode aplicar ela na troca de calor, onde você aplica ela dos dois lados. Acho que deu para a gente entender. Se não tiver dado, se tiver ficado alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo para a gente poder refazer e tirar todas as dúvidas possíveis. Tá bem? Deixe meu like, comenta o vídeo, tá? Um beijo grande para todos vocês.